Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem. Me chamo Kleiber, sirvo na renovação carismática do setor 10, Braslândia, aqui no Distrito Federal, participando do grupo de oração Grão de Trigo. É com grande alegria que venho partilhar sobre esse tema tão importante do módulo básico, que vai estar lá na apostila dos carismas, no capítulo 3, que é o dom da profecia e interpretação das línguas. E para nós começarmos a falar sobre o dom da profecia, é preciso recorrer à palavra de Deus, porque São Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Então São Paulo está nos dizendo, buscai, procurai o dom, a caridade, buscai, praticai a caridade, porque São Paulo já havia falado da importância da caridade no capítulo 13, e agora novamente ele vem, empenhai-vos, esforçai-vos por esse dom, e ele vai falar, aspirai igualmente aos dons espirituais, desejai também bastante os dons espirituais, mas sobretudo o da profecia. Então, por que o da profecia é tão importante? Nós vamos entender através do que a apostila nos diz, porque ele é um dom de inspiração e a profecia é um carisma em virtude do qual o inspirado, a pessoa inspirada, ela fala em nome de Deus, ela é movida pelo Espírito Santo para falar à Assembleia, para exortá-la, estimulá-la ou corrigi-la. É um carisma que contribui muito para edificar a igreja. Então esse carisma, ele vai contribuir na edificação da igreja, porque ele vai falar para a Assembleia, ele vai exortar a Assembleia, ele vai estimular a Assembleia ou corrigir. Né? Então o Senhor vai falar a essa pessoa, movida pelo Espírito Santo, vai falar à Assembleia. E é uma palavra inspirada que manifesta a vontade de Deus. Então aí Deus vai manifestar a sua vontade em circunstância daquele momento. E ainda São Paulo vai dizer, ainda no mesmo capítulo 14, aquele porém que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a Assembleia. Veja a importância daquele que profetiza, ele edifica a Assembleia. E o que a igreja vai nos dizer sobre o dom da profecia? Nós vamos encontrar lá no Catecismo, no número 66 e no número 67, que vai falar da revelação pública e da revelação privada. A revelação pública é aquela que é definitiva, que é o Cristo Jesus, perfeição, é a perfeição que já foi definitiva, né? É Cristo. Cristo já nos revelou tudo. Cristo é a própria revelação. Cristo é a totalidade, é a perfeição. Então, está no campo, a profecia, o dom da profecia vai estar no campo das revelações denominadas privadas. E qual é a função dessa revelação privada? A função dela não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Então, como já foi definitiva, ela não vai melhorar e nem completar, mas ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar, mas ajudar a viver com mais plenitude em determinada época da história. Então, essa revelação privada, ela vai ajudar a nós a vivermos aquilo que foi revelado por Cristo, a nos chamar, porque ela vai exortar, porque ela vai consolar, porque ela vai nos alertar. Então ela vai nos fazer que nós, de uma maneira melhor, possamos viver essa revelação que já é definitiva. E a revelação privada, então, ela não pode contradizer a revelação pública. Então a profecia, para ela ser verdadeira, ela deve estar de acordo com a Bíblia e o ensinamento da igreja.
senão ela se torna uma profecia falsa. E esse exercício da profecia se dá como? Nos nossos momentos de oração, usando o ciclo carismático, onde nós fazemos ali a oração, e tem a oração em línguas e o silêncio, onde o Senhor se manifesta através da profecia, né? E então temos também o dom de interpretação das línguas. E eles estão estritamente ligados. Porque o dom de interpretação, quando nós falamos de interpretação das línguas, nós também não podemos esquecer que nós não estamos falando de tradução. Não é uma tradução como nós pegarmos, por exemplo, uma palavra em português e traduzir para o inglês, ou pegar um inglês e traduzir para o português. Não. O dom da interpretação das línguas é a faculdade de perceber o sentido da oração ou da profecia em línguas através de uma unção espiritual. Então, através dessa unção espiritual, né, naquele momento também ali no ciclo carismático, onde Deus vai nos revelar, a pessoa vai fazer uma profecia em línguas, e aquela profecia em línguas vai necessitar de uma interpretação, de um sentido, o que o Senhor quer dizer. E esse sentido, essa interpretação, ela pode ser indireta, por meio de visualização, né? Recordação de versículos bíblicos ou fato, entre outras formas, ou de modo direto, através de uma palavra, né? Uma palavra de profecia. Então ela já é direta através dessa palavra de profecia, ou indireta por meio de visualização ou recordação de versículos bíblicos ou fatos, entre outras coisas. E é necessário lembrar que a profecia, né, ela necessita de uma confirmação. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Aqui em breves minutos, nós falamos um pouco do dom da profecia e do dom de interpretação das línguas. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.